Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham as nossas aulas aqui direcionadas à prova de Polícia Civil do curso do professor Adriano Cotti. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar, então, seguimento ao nosso curso de Direito Penal. Falando agora sobre um tema que está lá dentro do conteúdo programático da prova de vocês, que versa sobre a contagem de prazo. É só assim que está lá no conteúdo programático. Contagem de prazo. Vamos entender como isso funciona? Não dá para errar uma questão dessas na prova. E eu, particularmente, não deixo um aluno meu errar uma questão dessas na prova. Primeira coisa, vamos localizar na nossa lei onde é que está essa regra, esse dispositivo. E nós vamos encontrar, meus amigos, eu já vou colocar aqui no quadro, depois nós vamos para a lei, nós vamos encontrar lá no artigo 10. Então, tu estás aí com o teu material, tu deve ter feito o teu download, deve ter impresso, enfim, está no teu ambiente virtual. Artigo 10 do Código Penal fala sobre a contagem de prazo. Vem comigo aqui para a tela que tu vais encontrar. Está aqui, artigo 10. Tu vais perceber que ele tem aqui, meus amigos, dois pontos interessantes, dois pontos cruciais. Ele se divide. Ele fala primeiro que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Essa é a primeira parte. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Cortamos aqui. Certo? E a segunda parte. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Essa segunda parte eu já quero resolver com vocês. Eu já quero eliminar, eu já quero deixar claro aos senhores o que é. O calendário comum que está se falando aqui, ok? E eu gostaria que os senhores lembrassem bem, é o calendário gregoriano. Está aqui. É o calendário gregoriano. E o que esse calendário nos diz? Esse calendário não é aquele prazo, aquele tempo calculado apenas pelo fato de um mês ter 31 dias, outro ter 28, outro ter 30, uma semana 7 dias, um ano ter 12 meses. Não. O calendário gregoriano ele vai além disso. O calendário gregoriano nos mostra que um mês, por exemplo, ele sempre vai ser contado de um dia do determinado mês até o dia do mês subsequente. Então, hoje, por exemplo, aqui que eu estou gravando, é dia 1º de janeiro de 2018. O calendário gregoriano, o mês gregoriano, vai até 1º de fevereiro de 2018. Isso é um mês gregoriano. Se eu escolher outra data aleatória, 15 de março de 2018, o mês gregoriano vai até 15 de abril de 2018. Então, o calendário comum é o gregoriano. Não é outro calendário que se estabelece para a contagem de prazos penais. Certo? Ali. Mas agora, a gente tem que cuidar dessa primeira parte. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Vocês vão ficar com a lei aberta. Mas eu vou vir aqui para o quadro. Fiquem com a lei aberta, eu venho para o quadro. Quando se diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, a gente tem que saber que aquele dia do prazo penal, que se iniciou um ato penal, já é contado como um. Exemplificando, tá? Vamos supor que um sujeito foi condenado a uma prisão, tá bom?
prisão de 5 dias. E vamos supor que essa prisão se deu no dia 1º de janeiro de 2018. Meus caros, esse dia 1º, pelo que o artigo 10 está dizendo, eu já vou contá-lo como um dia? A resposta é sim. E aí vejam, como a gente não vai fazer o cálculo simples de soma. Porque se eu pegar 1 mais 5, quanto é que iria? Iria até 6 do 1. Isso aqui estaria correto? Não, isso estaria errado. Por quê? Porque, meus amigos, se eu contei o primeiro dia, eu não chego naquele suposto último, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu contei o primeiro, vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui o que eu faço? Eu arrumo. Eu boto 5 aqui. E aí, senhores, aí está correto o meu cálculo. Então não é certo dizer que no prazo penal tu despreza o último dia. É que na verdade tu não conta o primeiro. Então, começou dia 1º, terminou dia 5. Aqui está. Viram que bacana? Perceberam que detalhe legal? E assim, meus amigos, também é importante tomar outros cuidados. Por quê? Porque dessa forma, como o primeiro dia sempre se inicia, se essa prisão se deu às 23h30, esses 30 minutos que faltam para o dia 2 já é um dia. Então, se a prisão se deu nesse horário, já é um dia. Se essa prisão se deu às 23h50, já é um dia. Cuidem com isso é bastante importante. Já conta-se como um dia, certo? Também é importante cuidar e diferenciar o prazo penal, que é esse aqui que nós estamos vendo, do prazo processual penal. Por quê? Porque aí é tudo diferente. No prazo penal, conta-se o primeiro dia. Eu vou, inclusive, botar uma tabela aqui. Essa tabela vai até ser útil para vocês. Nós vamos fazer assim, ó. Ó que bacana o que eu vou fazer com vocês. Contagem de prazo. Vamos fazer assim. De um lado, prazo penal. Do outro, prazo processual penal. Ok? Penal processual. Prazo penal conta-se o primeiro dia. Aqui está. Prazo processual despreza-se o primeiro dia. Então, se uma pessoa foi intimada de uma sentença no dia 14 de abril, o prazo para ela recorrer só vai iniciar dia 15. O primeiro dia tu elimina. Vejam como é diferente.
Outra diferença, pessoal, prazo penal pode iniciar em finais de semana e feriados. Aqui está. Pode ter início em finais de semana e feriados. Pode começar num sábado, no domingo, no primeiro dia do ano, como é o que eu estou fazendo agora. Curiosidade, né? Eu iniciei hoje, 1º de janeiro, às 7h30 da manhã, porque eu acredito que será um ano maravilhoso para todos nós. E, para isso, nós temos que ter muito trabalho e muita dedicação. Pode iniciar em finais de semana e feriados. Já o prazo processual não pode iniciar em finais de semana e feriados. Os prazos processuais, eles sempre precisam começar no dia útil subsequente. Então, se uma pessoa foi intimada no dia 14 de abril e é uma sexta, deveria começar no dia subsequente, mas é um sábado, então não pode. O próximo é domingo, então não pode. Então é segunda, aí sim, segunda começa o prazo processual. Sempre tem que começar em dia útil. Prazo penal pode encerrar em finais de semana e feriados. Sem problema nenhum, pode começar em finais de semana e feriados. Pode iniciar, pode encerrar, pode terminar num sábado, num domingo, no feriado, sem problema algum. Certo? Pouco importa o horário. Já prazos processuais, somente podem encerrar em dias úteis. Então, se ao fazer a contagem terminar num sábado, prorroga-se para a segunda-feira, se a segunda-feira não for feriado. Certo? E ainda mais uma diferença, vamos botar mais uma aqui, para ficar bem bacana. Prazo processual, amigos, determinadas circunstâncias, eles podem ser interrompidos, interrompe-se e se suspende. Eles podem ser interrompidos e podem ser suspensos, por vários motivos. Por exemplo, um dos recursos, quando se opõe a embargos de declaração, ele interrompe o prazo para outros recursos. Já o prazo penal, olha que legal, não se interrompe nem se suspende. Ou seja, não se interrompe, ou seja, não tem um momento que ele para e começa de novo, nem se suspende, ou seja, não tem um momento que ele para, fica um tempo congelado e volta dali. Não. Agora, isso que eu botei no número 4 aqui é regra geral. Se eu digo, meus amigos, regra geral, é porque existe o quê? Claro, é porque existe, na verdade, corrigindo aqui, só arrumar uma coisinha.
É porque existe exceção. E qual é a exceção? A exceção, meus amigos, é o prazo... Opa! Vamos pôr aqui em vermelho e vamos destacar. Exceção é o prazo prescricional. O prazo da prescrição, ele é um prazo material, também conhecido como prazo penal. Ele é um prazo material, porque ele diz respeito ao ius puniendi, ao direito de punir do Estado. Só que o Código Penal traz situações em que esse prazo prescricional poderá ser interrompido. Está lá no artigo 117 do Código Penal. Assim como existem casos, desculpem, em que o prazo prescricional pode ser suspenso. Está lá no artigo 116, por exemplo, do Código Penal. Então nós temos exceções que estão aqui. Mas cuidem com essa tabela. Essa tabela vai ajudar bastante vocês. Ok? Bom, como é que isso vem em prova? Será que o examinador já se preocupou em trazer uma questão sobre isso? É óbvio que já, é evidente que já, e é claro, senhores, que eu também me preocupei em trazer para mostrar a vocês. É óbvio que eu também me preocupei em trazer aos senhores. E eu vou mostrar agora para vocês como isso cai. Essa questão também está no material dos senhores e, ao mesmo tempo, está aqui no quadro. Olhem só. É para marcar a alternativa correta. Letra A. O prazo penal tem contagem diversa da dos prazos processuais. Até aqui está certo? Claro que está certo. São diferentes. E o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Tá correto? Sim, é o comecinho lá do artigo 10, né? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Pouco importa se falta meia horinha, 10 minutinhos, não importa. Ainda que se trate de fração de dia. Pô, que bênção, né? Quando a gente olha uma alternativa e vê que ela se encaixa perfeitamente. É aquele sapato que se encaixa como ele tem que ser. Que coisa maravilhosa, na verdade. É aquela vaga no estacionamento que tu encontra de primeira. Vamos ver, as outras têm que estar erradas para a nossa conta fechar. Letra B. As regras gerais do Código Penal sempre terão aplicação aos fatos incriminados por lei especial. Eu vou pular isso rapidinho, porque tem outra videoaula que fala sobre isso, mas já adianto, não. As regras gerais do Código Penal só vão ser aplicadas às normas especiais e leis especiais se essas normas especiais e se essas leis especiais permitirem. Se não tiver permissão, esqueça. Por exemplo, a parte geral do Código Penal diz que uma pessoa pode ser punida pela tentativa de um crime. Mas a lei de contravenções penais diz que não se pune a tentativa de contravenção. Então, quando se tratar de contravenção penal, as regras gerais do Código Penal não se aplicam. Letra B está fora. Letra C. Nas penas privativas de liberdade, desprezam-se as frações de dia. Pessoal, o que são as frações de dias? São as horas. São as horas. Então, se o juiz calcular a pena e a pena ficar assim, 8 anos, 5 meses, 10 dias e 17 horas. Essas horas são eliminadas. Elas não ficam no cômputo do prazo. Essas frações computáveis, tu elimina. Fica só até os dias. Assim como as frações de real nas penas de multa. Então, se uma pessoa é condenada criminalmente a pagar uma multa de R$ 2.554 com 80 centavos, os 80 centavos são eliminados, certo? É retirado da pena. Então, até aqui está perfeito. Nas penas privativas de liberdade, desprezam-se as frações de dias.
O mesmo não ocorrendo nas penas restritivas de direitos. Ora, meus amigos, o que são penas restritivas de direitos? O que quer dizer isso? Penas restritivas de direitos. São penas alternativas que muitas vezes o juiz pode substituir, como, por exemplo, prestação de serviços comunitários. Se ficar no cálculo lá que o sujeito tem que prestar serviços à comunidade por 2 meses, 14 dias e 15 horas. Essas 15 horas também são afastadas. Isso está lá no artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e restritiva de direitos, e aí que está o erro da letra C, as frações de dia, que são as horas. E nas penas de multa, lá diz frações de cruzeiro, tem que atualizar, né? Óbvio, as frações de real. Letra D. A lei penal não contém dispositivo a respeito da prorrogação dos prazos penais e assim podem ser prorrogáveis. Não. O que a gente acabou de saber? Que prazo penal não se prorroga. Porque prazo penal, ele sempre é direito de punir do Estado. Então não há prorrogação, eles são improrrogáveis. Aqui está o erro. E a letra E. Os prazos prescricionais e decadenciais são prazos de direito processual. Já está errado. Prescrição e decadência, que vocês vão ver em outra videoaula, são prazos que influem diretamente no direito de punir do Estado. Então é prazo penal e não prazo processual. Aliás, o prazo prescricional, vocês lembram? É o único prazo material, é o único prazo penal que pode ser interrompido e suspenso. Dessa forma, amigos, não nos resta outra alternativa, né? Senão a letra A. A letra A é a resposta da nossa questão. Ficou certinho, tranquilinho, suave na nave. Meus caros, vocês, dominando o que eu acabei de explicar aos senhores nessa videoaula, qualquer questão de contagem de prazo, vocês vão acertar. E todas as videoaulas que vocês tiverem neste nosso curso serão assim. Vocês irão saber o ponto certo do que vai cair na prova. Vem para o curso do professoradrianocote.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês vão ter um material e uma aula diferenciada. Um grande abraço. Aguardo vocês na próxima aula. Clica no próximo vídeo, vocês estarão nela. Um grande abraço. Valeu, meus amigos. Tudo de bom. Tchau, tchau.